Olá, pessoal. Esse trabalho ele é sobre o perfil dos nascidos vivos em Santa Catarina na década de 2010 a 2019. Ele foi escrito por mim, Kátia Gustman, e pela Aline Piasecki Arseno. O estudo se trata de uma análise descritiva e transversal, principalmente da base de dados do SINASC, com apoio de outros dados, como, por exemplo, do IBGE, para caracterizar os nascidos vivos, com ênfase em todo o processo gravídico no estado de Santa Catarina, no período de 2010 a 2019, utilizando-se de indicadores de saúde e de cobertura de serviços. Foram utilizadas ferramentas como Tabwin, Tabnet, Microsoft Excel e planilhas Google. Como resultado, encontramos mais de 900 mil nascidos vivos ao longo da década. Então, nesse slide aqui, a gente verifica, né, o número de nascidos vivos, é um total de 932.833 nascidos vivos, e a taxa bruta de natalidade, então, no ano de 2019, foi de 13,7 nascidos vivos a cada 1.000 habitantes. Nesse gráfico, podemos verificar a linha em vermelho, que representa o estado de Santa Catarina e que em 2010 estava abaixo do Brasil, que é a linha verde, e da região sul, que é a linha amarela. Já em 2019, Santa Catarina está ligeiramente acima da região sul e do Brasil, o que significa que ao longo de todo o período, Santa Catarina apresentou um aumento da taxa de natalidade, enquanto que a região sul e o Brasil apresentaram uma queda ao longo do período. A proporção de baixo peso ao nascer ficou em 7,9%, e a proporção de meninos ao nascer é ligeiramente maior do que a proporção de meninas, que é de 48,7%. Do total de gestantes no período, 2,2% são de múltiplos fetos, ou seja, de gêmeos, trigêmeos ou mais gestações. O número de partos domiciliares triplicou no período, passando de 132 partos domiciliares no início do período, que é em 2010, para quase 400 partos domiciliares em 2019. Já a proporção de cesariana ficou em 57,5% em 2019, lembrando que o preconizado pela Organização Mundial da Saúde é de 15%. Nesse gráfico, verificamos a taxa bruta de natalidade por 1.000 nascidos vivos por subgrupo de prematuridade. Verificamos que a maior taxa de natalidade está na região da capital, Florianópolis, sendo que a maior proporção de nascidos vivos ocorreu na região do Alto Uruguai, aqui. Isso acontece porque a taxa de natalidade ela é o número de nascidos vivos pelo total geral da população. Já a proporção de nascidos vivos, ela se relaciona à própria região ao longo do tempo sobre o total de nascidos vivos naquele período. Então, despontou aqui essa região como o maior número de nascidos vivos. Já esse gráfico aqui, ele é muito interessante. Ele aponta, através da linha amarela, nessa linha aqui, a proporção de mães adolescentes, classificadas de 10 a 19 anos, segundo as raças branca e não branca. A raça não branca englobamos os pretos, os pardos, os indígenas e os asiáticos. E para facilitar a nossa escrita, a gente classificou eles em brancos e não brancos. Então, verificamos que ao longo do período, a proporção de mães adolescentes nessa faixa etária de 10 a 19 anos, ela tem declinado. A gente vê aqui uma queda, né? No entanto, ao analisarmos a proporção de mães adolescentes da raça não branca, verificamos que ela tem aumentado, sendo que a proporção de mães adolescentes da raça branca, ela tem declinado. O que aponta, então, que as políticas públicas elas não têm atingido esse público-alvo.
Então, aqui a gente tem a raça não branca, mostrando um leve aumento, e a proporção da raça branca mostrando uma leve queda, né? Ela é muito sutil, mas ela acontece. Nosso último gráfico apresenta o aumento do grau de escolaridade das mulheres catarinenses. Então, aqui na linha azul, a gente tem o grau de escolaridade no que se refere a 12 ou mais anos de escolaridade da gestante. Esse gráfico ele foi feito de 2012 a 2019, porque foi o período que apresentou maior completude de dados. Então, não foi utilizado o período da década toda, né? Então, verificamos que o número de mulheres também com um filho vem declinando de 48,5% a 44,4% ao final do período. Então, a gente tem aqui essa proporção aqui em azul, em cinza, aliás, que é a proporção de mães que tiveram um filho, né? Então, está aqui 48,5%, e ao final do período termina com 44,4%, que seja uma queda. Já essa faixa aqui, ela apresenta um número de mães que possuem 2 filhos. Então, ela inicia com 30,9% e termina o período com um aumento de 33,9%. Ou seja, um pequeno aumento. Já as outras faixas, né, de 3 filhos, que seria essa faixa aqui, e 4 ou mais filhos, não possui essa diferença. Na verdade, 3 filhos também apresentam um leve aumento, mas muito discreto, e 4 ou mais filhos, ele apresenta uma queda, né? Tá, o que podemos concluir com o nosso estudo? Com o nosso estudo, verificamos que a taxa bruta de natalidade em Santa Catarina tem apresentado um aumento no período. Também verificamos que a proporção de cesariana teve uma discreta queda, só que ela está muito além, né, muito aquém do preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que seriam os 15%. Aliás, o país inteiro, né, tem apresentado um aumento na taxa de cesariana. Quanto aos indicadores sociais, verificamos o aumento da escolaridade das mães e o aumento do número de filhos por família. Apesar de ser um aumento discreto, ele acontece. Além da queda de mães adolescentes, de mães adolescentes, né, da faixa de 10 a 19 anos no estado, nota-se também que o aumento das gestantes adolescentes entre as mães de raça não branca, e sugere-se, então, a adequada organização dos serviços para qualificar o cuidado no acompanhamento do pré-natal e parto, principalmente para acompanhar esse público-alvo. Então, meu nome é Kátia Gussmann, eu trabalho para a Diretoria da Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina como interlocutora estadual do SINASC, sou especialista em saúde da família, saúde do trabalhador e marketing digital. Sou estudante de Ciências Econômicas da Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a UDESC, e as informações contidas nesse trabalho foram extraídas do Boletim Barriga Verde, o Boletim Epidemiológico do Estado de Santa Catarina, elaborado por mim e pela Aline Piaseschi Arseno, em março deste ano, 2022, e estão disponíveis em sua íntegra no site da DIV, www.div.sc.gov.br. E o meu contato é katiagussmann@gmail.com. Muito obrigada a todos e boa sorte.